Autoria. Existem três tipos de atores que são ator imediato, ator imediato e o ator material. Eu queria saber qual a diferença entre eles. Bem, a diferença por acaso é algo muito simples. O autor imediato é aquele que instiga, aquele que pensa, aquele que elabora o plano para a execução do crime. O autor imediato é a força bruta, é aquele que executa, que leva a prática, que faz a realização do crime. E o autor material é a junção destes dois elementos, ou seja, aquele que pensa e por si só também executa. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Diário do Podcast. Temos mais uma vez aqui Celso dos Santos. Antes de começar, ele vai dar uma palavra sobre esse novo episódio. As minhas cordiais saudações a todos os caríssimos ouvintes e a todos que estão desse lado aí a nos apreciar. Como já sabem, sou Celso dos Santos. Estamos aqui para mais um episódio de Direito Limpo. E fiquem desse lado, vai ser um episódio esplêndido e vai ajudar muito na nossa vida cotidiana. Hoje vamos abordar sobre um tema bastante pertinente, que é as formas especiais dos atos, que vai explicitar sobre como devem atuar sobre diversas formas e como diversos crimes têm uma forma diferente de acordo com a forma de atuação. Ok. Esse tema é muito pertinente mesmo, porque dentro desse tema, que são as formas especiais do ato punível, temos alguns subtemas como atos preparatórios, a tentativa, a cumplicidade, e que são temas que devem ser encarados de forma diferente, porque a punibilidade desses temas também são vistas de forma diferente. Muitas das vezes nós vemos ações cometidas por vários indivíduos e ninguém sabe como é que vai ser recaída a pena a cada um deles. São separados os crimes consoante a sua execução. Vamos começar por falar do artigo número 19, que tem como epígrafo atos preparatórios, que diz o seguinte: são atos preparatórios os atos externos destinados a facilitar ou a preparar a execução do facto, mas que não constituam ainda começo de execução. Como é que podemos entender esse artigo número 19? Bem, Josimar, este artigo basicamente nos fala sobre a preparação de um crime. Okay. Esse artigo nos refere àquele momento quando reunimos todos os requisitos para o cometimento de um crime. Mas ainda assim, só esta preparação não nos refere à possibilidade ou ao cometimento de um crime. Ou seja, você se preparar para matar teu vizinho não é crime ainda. Ok. Mas esse ato preparatório já é punido ou ainda não é punido? Não, ainda não é punido porque, infeliz ou infelizmente, ainda não constitui nenhum tipo de crime. Mas, no entanto, o ato preparatório, alguns tipos de crimes, algum dos atos preparatórios pode constituir alguns crimes especificados, como, por exemplo, a posse de arma de fogo. Okay. A posse legal de arma de fogo. Se tiver planeando matar o teu vizinho e comprar uma arma, sei lá onde, Okay. e não está legalizada, isto assim vai requerer um tipo de crime. Tentativa. Diz o seguinte: a tentativa, quando o agente praticar com dolo atos de execução de um crime sem que este chegue a consumar-se. Agora, como é que podemos entender este artigo, Celso? Bem, a tentativa é basicamente, como o nome já diz, quando tentamos a execução de um crime, mas por algum fator falhamos. Então, a tentativa não é punível, a tentativa é punível com a pena do crime consumado especialmente atenuado. Mas há um ATT aqui. Alguns crimes, mesmo da forma tentada, recebem a punição total, ou seja, mesmo tentando, são punidos como se tivessem consumados. Crimes esses como o furto, falsificação de moeda e atentado ao Estado. Ok. Agora, há uma pergunta aqui na tentativa que deve ser basicamente feita. É por que a tentativa é punida com a mesma pena do facto consumado, já que a tentativa não se obteve o resultado desejado? Sim, é a questão que eu disse. A tentativa deve ser punida com a pena do ato consumado, especialmente atenuado, nos casos normais. Okay. Mas, no entanto, há crimes cuja tentativa é considerada atroz, é considerada demasiado perigosa. Como já referi, como furto, crimes informáticos, falsificação e contração da moeda e atentados terroristas contra o Estado. Ok.
Mas para entendermos melhor esse tema na sua punibilidade, vamos partir no artigo número 21, que diz, que tem como epígrafo punibilidade da tentativa. E diz o seguinte: a tentativa só é punível se ao crime consumado respectivo corresponder a pena superior a 3 anos. Exatamente. Ok, neste caso, quer dizer que só se for uma pena superior a 3 anos que deve ser considerado tentativa e deve ser punido. Exatamente. Ok. Nos casos de crimes, por exemplo, que a pena não é superior a 3 anos, deve-se recorrer às penas acessórias. Ok. Isso é um assunto que vamos abordar no outro vídeo. Fiquem à espera que vai ser uma coisa boa. Mas para os crimes cuja pena do crime consumado não for superior a 3 anos, deve recorrer a este sentido, das penas de substituição. No caso da tentativa, só é aplicada a crimes com pena superior a 3 anos. Ok. Aqui tem mais uma pergunta relevante que tem a ver com a tentativa. Por que a tentativa é punida com a pena aplicável ao crime consumado de 3 anos, se existem crimes que podem ser de menor, de uma maior relevância, mas com uma menor pena? Por exemplo, o furto. Nós sabemos que no nosso telefone temos arquivos muito importantes para nós e que nos ajudam no nosso cotidiano, tanto familiar como profissional. E se alguém furtar no nosso telefone, por ser um crime que tem uma pena menor de 3 anos, por que não, ou se tentar furtar o nosso telefone, nesse caso, né, já que estamos a falar da tentativa, por que não deveria recair sobre ele uma pena maior, ou não deveria ser visto de uma outra forma? Olha, por ser um crime menor, a tentativa acho que deveria ser enquadrada em todos os aspectos, não apenas no crime de mais de 3 anos. Olha, por acaso abordaste uma das exceções da tentativa. A tentativa tem exceções em certos crimes, como já mencionei, que um deles é o furto. No caso do furto, a tentativa é punida como se fosse um crime consumado. Okay. Isso porque, devido às relevâncias que já mencionaste, os ficheiros importantíssimos que podemos ter na nossa posse podem ser furtados. Mas, no geral, a tentativa é punida com a pena, especialmente na hora dos crimes consumados. Isso exatamente por ser tentativa. Devemos ver a tentativa como se fosse, passo o termo, um meio crime. Okay. Já que não chegamos a consolidar o ato. Exatamente. Okay. Agora sim estamos mais esclarecidos. Passamos para o artigo número 22, que tem como epígrafo de existência, que diz o seguinte: a tentativa não é punível quando o agente voluntariamente desistir de prosseguir na execução do crime ou impedir a consumação. Como é que podemos enquadrar esse artigo, Celso? Bem, este é um artigo que veio ajudar muitos, vou dizer, posso ter bandidos de bom coração. Este artigo nos remete que, mesmo durante a execução de um ato, este se consumando ou não, aquele que de livre e espontânea vontade desistir da consumação deste ato não será punido. Okay. Mesmo se, por exemplo, for a pessoa que planejou o crime, ou podemos ser o cabeçalho do crime, ele é que planejou todo o crime, é considerado como o elemento principal. Se no momento da execução ele dá a ordem que não, vamos cancelar isso, e os seus companheiros executarem, nesse caso ele não é punido? Exatamente, ele será ilibado. Okay. Ainda que, mas olha, não sei bem especificar, mas ele pode vir ser ainda punido por um outro crime, que é o crime de autoria, por ser o autor imediato. Aqui podemos, acho que deveríamos tirar a relevância do autor, já que houve desistência. Sim, houve a desistência por parte dele, mas isso não muda o fato de ele já ter elaborado um plano para a execução de um crime. Mas, depois, neste lado, ele, perante a sua participação no crime, será ilibado, pois ele não tomou parte da execução e, de acordo com o teu exemplo, fez tudo o possível para dissuadir os seus companheiros a desistirem do ato. Sim. Ainda falando da desistência, no artigo número 23, que tem como epígrafo de desistência em casos de comparticipação, diz o seguinte: se vários agentes comparticiparem no facto, não é punível a tentativa aquele que voluntariamente impedir a consumação ou a verificação do resultado, ainda que os outros comparticipantes prossigam
na execução do crime ou consumam. Agora, acho que esse texto faz relevância ao que estávamos a debater no primeiro, no 22. Exatamente. Aqui diz que se eu impedir, ou desistir, ou impedir, nesse caso não serei punido. Exato. Então, é isso que eu estava a defender anteriormente. Mesmo que eu seja o autor que elaborou o crime, mas eu desisti, não devo ser punido, porque eu tentei inibir a ação de meus companheiros. Não serás punido pela participação, mas se podes vir a ser punido pelo facto de seres o autor imediato. Ok. Mas que, para quem tiver a ver, né, querer influenciar os bandidos, né, mas terás uma pena muito gordinha e não vai mudar, que pode vir a ser substituída por uma pena de substituição. Ok. Aqui vamos passar para o artigo número 24, que tem como epígrafo autoria. Existem 3 tipos de atores, né? De autor. Atores. Agora vamos passar para o artigo número 24, que tem como epígrafo autoria. Existem 3 tipos de atores, que são ator imediato e o ator material. Eu queria saber qual a diferença entre eles. Bem, a diferença, por acaso, é algo muito simples. O autor imediato é aquele que instiga, aquele que pensa, aquele que elabora o plano para a execução do crime. Okay. O autor imediato é a força bruta, é aquele que executa, que leva à prática, que faz a realização do crime. E o autor material é a junção destes 2 elementos. Ou seja, é aquele que pensa e por si só também executa. Ok. Ainda no artigo número 24, que tem como epígrafo autoria, nos diz o seguinte: é punível como autor quem executar o facto por si mesmo. Nesse caso, como é que podemos enquadrar o autor com base a esta afirmação? Nesta afirmação, diríamos que seria um autor material. Por quê? Ele pensou, elaborou e por si só executou. Ok. Na linha B do mesmo artigo, diz o seguinte: quem executar o facto usando como instrumento outra pessoa. Este elemento seria o ator imediato. Ou seja, ele elaborou o plano, mas não tomou parte na participação. Usou outras pessoas para levar à prática o ato criminoso. Okay. A linha C diz que quem tomar parte direta na execução por acordo ou juntamente com outro ou outros. Aqui entraríamos já na cumplicidade, seria o acerto criminoso. Ou seja, quando 2 ou mais pessoas, em comum acordo, elaboram e tomam parte na prática de um ato criminoso. Ok. A última linha aqui, a linha D, diz o seguinte: determinar dolosamente outra pessoa a prática do facto desde que haja execução. Ok, neste caso, como é que podemos enquadrar? Deste facto seria a extorsão. Ou seja, eu, por intermédio de ameaça, de obrigar você a cometer um ato criminoso por mim. Por exemplo, ligo para ti, ou faço uma videochamada contigo e tenho a tua família de refém. E te obrigo você a assaltar um banco a meu proveito e só assim liberta a tua família. Ok. Aqui foi um aspecto muito, muito importante para nós dar conta quando é que estamos diante de uma autoria de um crime. Vamos passar para o artigo número 25, que tem como epígrafo cumplicidade. Quais são os tipos de cumplicidades que existem e quais são as diferenças entre elas? Olha, na cumplicidade temos o concerto criminoso, que já expliquei anteriormente, que quando 2 ou mais indivíduos entram em comum acordo para o cometimento de um crime. Temos o coautor que é aquele que tem um autor e coautor. Ambos elaboram o plano com algum intuito malicioso e cometem um crime. Depois temos a coautoria sucessiva. A coautoria sucessiva refere-se a crimes mais elaborados, que são pessoas que não fazem parte do crime desde o momento da sua execução, mas só em parte. Por exemplo, eu e o Josimar formamos um grupo e vamos assaltar o BNA. Mas porventura o Josimar é simplesmente o condutor da fuga, o motorista. Okay. Nós entramos, assaltamos, o Josimar está nos espera lá fora com o carro e entramos para o carro e vamos. O Josimar não pode ser punido por assalto ao banco. Okay. Quando simplesmente só fosse o motorista da fuga. Então é aqui que entra a coautoria sucessiva, para indivíduos que só
só fazem parte do ato criminoso em determinados momentos específicos. Ok. Ainda no artigo número 25, com a epígrafe cumplicidade, diz o seguinte: é punido como cúmplice quem prestar direita e dolosamente auxílio material ou moral à prática de um facto doloso. A pergunta aqui seria: o que é que se refere prestar auxílio material ou moral? Olha, o auxílio material está-se a referir a ações diretas no crime, por exemplo. Não pensem que auxiliar ou ser cúmplice é só ir direto com ele ao banco ajudar. Não. Só o facto, por exemplo, de eu deixar a porta aberta para o bandido entrar e assaltar, já é um facto de cumplicidade. Ok. Então, a cumplicidade está a se referir primeiramente a tudo. Chegamos a um acordo, ambos elaboramos o plano e executamos. Depois temos a coautoria sucessiva. A coautoria sucessiva refere-se àqueles momentos em que um determinado participante no ato criminoso não participa no ato criminoso desde o momento que se iniciou a sua execução, mas entra em um momento específico da sua execução. Ou seja, vamos supor que estamos a assaltar um banco. Eu entro, faço a ameaça, assalto o banco, e o Josimar é simplesmente o motorista da fuga. Nesse sentido, em momento de julgamento, o Josimar não pode ser punido com a mesma pena que eu que assaltei o banco, quando o Josimar simplesmente foi o motorista de fuga. Então é neste tipo de exemplo que se apega à coautoria sucessiva. Ainda também temos a atuação paralela. A atuação paralela o que é? Pegando mesmo no exemplo do assalto ao banco, assaltamos o banco, fugimos. Mas nesse momento de fuga, por exemplo, ficou uma janela de oportunidade. Depois ainda está atrás deitada no chão, ninguém se mexeu, e alguém levanta a cabeça, entra no cofre, dá entre os milhões dele, vai. É aqui que entra a atuação paralela. Quando em algum momento específico do crime, alguém aproveita a janela de oportunidade para cometer um mesmo crime ou um crime de natureza diferente. Ok. Ainda sobre o artigo número 25, que fala sobre a cumplicidade, ela diz que é punível como cúmplice quem prestar direita e dolosamente auxílio material ou moral à prática de um facto doloso. A pergunta que se impõe aqui é a seguinte: o que é que se refere a prestar auxílio material ou moral em alguém? Olha, primeiro vamos abordar sobre a prática, sobre o auxílio moral. O auxílio moral está a se referir a apoio motivacional à prática de um ato criminoso. No apoio material está a se referir à ajuda física mesmo. Ou seja, o facto de, por exemplo, você deixar a porta aberta para o teu amigo, que você já combina, por exemplo, temos o exemplo daquele jovem que foi assaltar a casa do tio policial com os amigos. Você deixar a porta aberta para os amigos entrarem, roubarem, sei lá o quê, já é cumplicidade. Então, tenham muito cuidado. Então, nesse caso, o apoio moral é o apoio verbal, nesse caso, né? Nós dizermos nosso amigo, incentivar o nosso ajudar a elaborar o plano, falar como ele faz a estrutura, como é que vai entrar, do gênero. E o apoio material é aquele que nós estamos participamos diretamente na ação. Direto e indiretamente, porque não fazemos o ato, simplesmente facilitamos. Sim, facilitamos. Por exemplo, dar auxílio no material, por exemplo, dar uma faca ao nosso amigo para elaborar a determinada ação, né? Exato. Ok. Então passamos para o artigo número 27, que fala da culpa. Então agora passamos para o artigo número 27, que fala da culpa na comparticipação, que diz o seguinte: cada coparticipante é punido segundo a sua culpa, independentemente da punição ou grau de culpa dos outros comparticipantes. Como é que podemos entender esse autor? Este artigo veio ser muito benéfico para os crimes cometidos em grupo. O que este artigo se refere? Quer dizer que, no caso de um crime feito em grupo, antes de se dar a pena, é necessário saber o grau de culpabilidade de cada indivíduo envolvido no ato. Ou seja, pegando mais uma vez no exemplo do banco, o Josimar, que foi simplesmente um motorista, não pode ter o mesmo grau de culpa de que eu que entrei no banco, fiz reféns, se calhar matei alguém e levei os valores. Então, este artigo vem dizer que, apesar de termos cometido ou termos participado do mesmo crime, há que separar o grau de culpa de cada indivíduo, que vai se refletir no tamanho da pena. Ok. Nesse caso, o que queres dizer é que no assalto, a pena é aplicada individualmente a cada um. Exatamente. Não importa a relevância. Por exemplo,
se elaborarmos o plano, todos nós, a partir do momento que vamos executar, o informático vai ter uma pena, Exato. o motorista vai ter outra pena. Exato. A pessoa que se calhar no momento da prática do assalto, violar alguém também vai ter outra pena. Exatamente. Ok? É nesse caso que se fala da culpa da comparticipação. Exatamente. Ela separa cada um consoante a sua comparticipação no crime. Exatamente. Ok? Esses artigos foram muito específicos e nos mostraram muito bem de como é que cada um é punido referidamente à sua ação num cometimento do crime, ainda que seja coletivo ou individual. Exato. Ok. Para finalizarmos mais um tema, temos aqui a nossa frase que vamos dizer para o nosso amado, nosso convidado Celso, dar o seu parecer mais uma vez, que diz o seguinte, o nosso slogan do canal, que não basta que todo mundo seja igual perante a lei, é necessário que a lei seja igual perante a todos. O que é que podes nos dizer mais uma vez sobre esta frase icônica do nosso canal? Bem, primeiramente, parabenizar Angola, porque nesse aspecto tem havido melhorias significativas, mas ainda assim há esforços necessários a ser aplicados e não devemos medir mãos, porque ainda temos exemplos bastante pertinentes e recentes na sociedade angolana de que nos mostram que não somos realmente todos iguais perante a lei e que a justiça não é feita para todos. Então, temos que melhorar neste sentido, de forma a levar a justiça a todas as pessoas e mostrar que ninguém é pequeno ou grande perante a lei. Ok. Acredito que temos feito todos os esforços e temos dado passos significativos para melhorar ou para dar a elucidar a nossa sociedade sobre nossos direitos e que posteriormente isso vai se melhorar. Por isso é que estamos aqui para mostrar a todo mundo como é que as leis funcionam. Estamos a fazer a nossa parte e gostaríamos que continuasse a acompanhar nosso canal para estarem melhor elucidados sobre a lei, melhoramos esse cenário que o Celso acabou de se referir. Muito obrigado e ficamos por aqui. Espero ter novamente no próximo episódio. Não percam o próximo episódio, vai ser um tema bastante pertinente, mediante um tema volta da mulher. Então, mulheres, fiquem ligadas que o próximo é para vocês e não percam. Até já, até a próxima.